Olá pessoal, mais uma vez com vocês, Odair Benoa, falando de contradições do Novo Testamento. E hoje, em especial, gostaria de falar com base no capítulo 21 e 11 de Mateus, no Novo Testamento. Mateus, capítulo 19, 11, alega ser um suposto cumprimento de Deuteronômio 18:5. Quando em Deuteronômio 18:5 fala do profeta que seria levantado dentre o povo judeu semelhante a Moisés. Mas existem 3 observações que devem ser observada ao pé da letra em relação ao profeta. O que Moisés diz? Um profeta como eu, do teu meio e dentre teus irmãos, conforme diz o Eterno, se levantará para ti, a ele vós ouvireis. Ou seja, em outras palavras, se o profeta for igual a Moisés, se o profeta for do meio do povo judeu, e se o profeta for dentre os teus irmãos, a ele vocês ouvirão. Se não for assim, jamais ouvirão esse profeta. Porém, o Novo Testamento faz alusão a Moisés, a este verso de Deuteronômio 18:5, para dar credibilidade à pessoa de Jesus no Novo Testamento, como se Jesus fosse o suposto cumprimento de Deuteronômio 18:5. Mas vamos observar aqui uma coisa. Segundo o Novo Testamento, Jesus era galileu, sim ou não? Galileu, origem Galileia de Jesus, já exclui definitivamente a possibilidade de o povo galileu ou de Jesus ser o profeta alegado, como se fosse ele o profeta que viria. Por quê? Porque a origem galileia de Jesus coloca aqui em xeque a ideia de que seria do meio do povo. Primeiro porque os galileus, segundo a história, eles não eram judeus, ele não era do povo judeu, eles não eram do judaísmo, porém se tornaram depois por conversão, porque até então eles eram estrangeiros do tempo dos reis dos Asmoneus, então se tornaram depois. Então só nisso aí já exclui qualquer possibilidade de Jesus ser esse profeta. Observem que aqui o texto não está falando de Messias, até porque esta palavra de Deuteronômio 18:5 não é uma profecia messiânica. Aí está falando de profeta para profeta. Por que teria que ser do meio do povo, igual a Moisés e dentre os teus irmãos? Porque seria o selo para os demais profetas nas gerações posteriores. Então, está falando de profeta para profeta e não está falando de Messias. Não está falando de nenhum Mashiach, conforme alegado no Novo Testamento. Mas vamos observar alguns comparativos importantes em relação a Jesus e em relação a Moisés. Vamos, da melhor forma, entender aqui em relação aos dois personagens. E afinal de contas, segundo o Novo Testamento, Jesus, ele é maior e não igual. Comece por aí o comparativo. A profecia lá é que seria igual. O Novo Testamento diz especificamente em Hebreus que ele seria maior ou foi maior do que Moisés. Mas vamos observar aqui alguns pontos, algumas diferenças entre Moisés e Jesus. Primeira diferença, grau de importância entre os dois personagens. Observe bem o tema.
um profeta igual a ti, ou como eu, Moisés falando, como eu, do teu meio e dentre os teus irmãos. Então tem que ser igual, semelhante em tudo. Mas vamos ver aqui algumas diferenças no comparativo que dá o devido valor, a devida importância para os dois. Primeiro, Moisés. Moisés, segundo a Torá, segundo Deuteronômio 18:5, profeta seria semelhante, mas não superior a Moisés. Lá está claro que seria semelhante, mas não superior. Só que em Hebreus, na carta aos Hebreus, o apóstolo escritor lá dos Hebreus, diz lá no Novo Testamento que Jesus era superior a Moisés. Aí já não bate. Superior a Moisés? Jamais. Mas outra coisa importante que deve ser observada e analisada. O seu nascimento. Como foi o nascimento de Moisés? Normal, tendo pai e mãe. Quem foram os pais de Moisés? Amram e Joquebed, ou Arão e Joquebed. Pais reais, visíveis, nasceram de humanos, teve pai e mãe. E quem foram os pais de Jesus, conforme Lucas 1:34 e 35, no Novo Testamento? Diz que Jesus supostamente teve um nascimento sobrenatural, tendo mãe humana, porém um pai desconhecido. O pai sobrenatural. Apesar que, se você for analisar as duas genealogias, genealogia de Mateus e genealogia de Lucas, contando a história da família de Jesus, a genealogia de Lucas vai dizer que Jesus ele veio de tal personagem, de tal família. A genealogia de Mateus vai dizer que ele veio de uma outra família, ou seja, eles não chegam a um acordo, eles não têm harmonia, eles não sabem, na verdade, de quem Jesus veio. Se você for levar pelo lado, que o Novo Testamento e que os cristãos alegam, no geral, Jesus, ele foi filho biológico de Deus. E aí já vai contra toda a base da Torá que diz que Deus não tem filho biológico. E toda vez que é usado o termo filhos de Deus, está falando de Israel. Todos nós somos criaturas de Deus no geral, porém, Deus nunca teve nenhum filho biológico, porque ele iria contra os seus princípios. Principalmente quando ele determina uma lei, depois ele vem, choca e contradiz. Deus não faz isso. Isso é de conceito cristão e não tem base na Torá, não tem base nas escrituras judaicas, hebraicas. Uma outra coisa que vamos observar aqui a respeito dos dois personagens. Um outro ponto, uma outra diferença. Moisés era da tribo de quem? Da família de quem? Moisés da família ou da tribo de Levi. Está escrito em Números 26:56. E Jesus, supostamente da tribo de Judá. Mas como eu já disse antes, se Jesus, conforme diz lá em Hebreus 7:14, Hebreus 7:14, que ele vindo da tribo de Judá, se ele era galileu, infelizmente já não bate a sua tribo, a sua família, já não bate, porque os galileus se tornaram depois e por conversão. E segundo as duas genealogias, aí fica assim aquela suspeita. E outra, se ele não era filho de José, conforme diz, José sendo seu padrasto e filho direto de Deus, infelizmente Jesus não é de tribo nenhuma, porque Deus não tem tribo, Deus não é da tribo de Judá. Isso deve ser observado e entendido de uma vez por todas entre os cristãos. Jesus não pode ser da tribo de Judá. Sabe por quê? Porque Deus não tem tribo. Porque como faz? Como entender? Ele é da tribo de Judá. Sim. E ao mesmo tempo filho de Deus? Deus tem tribo? Deus é judeu afinal? É uma coisa a se pensar. Uma outra coisa que devemos observar.
Situação familiar. Qual foi a situação familiar de Jesus? Jesus nunca se casou, Jesus nunca teve filhos e sugeriu castramento. Nunca aconselhou casamento, mas sugeriu que se castrassem, conforme Mateus 19, castração. Ou seja, foi contra todos os princípios da família quando Deus disse que o homem teria que se casar, teria que constituir família, teria que constituir descendência. Jesus não teve nada disso. E Moisés casou-se e teve filhos, conforme Êxodo 21, 22. Casou-se e teve filhos. Olha que diferenças. Olha que diferença. Uma outra coisa que deve ser observada em relação a Jesus e o Egito. Jesus foi levado para o Egito, não foi? Moisés, ele saiu do Egito e levando o povo judeu. Levando embora, tirando o povo de lá. E Jesus, conforme narrado no Novo Testamento, ele foi para o Egito, veio de lá depois, mas infelizmente ele foi levado para o Egito. Duas coisas totalmente diferentes. Uma outra coisa em relação à terra prometida. Conforme o Novo Testamento, Jesus nasceu, viveu na terra prometida e morreu lá. Isso conforme o Novo Testamento. Você vê isso nos Evangelhos. E Moisés, ele nunca sequer pisou na terra prometida. Nunca sequer, viu de longe, não entrou lá. Olha, outra diferença. Uma outra coisa para fechar com chave de ouro. Em relação ao povo judeu. O que vocês acham? Jesus em relação ao povo judeu e Moisés em relação ao povo judeu. Se vocês observarem a história, vocês verão que Moisés, a princípio, ele foi um pouco rejeitado pelo povo judeu. Porém, depois, ele foi aceito pelo povo judeu universalmente. E hoje, atualmente, Moisés, ele é reconhecido e tem o seu devido valor em qualquer religião do mundo. No meio de qualquer povo. Moisés, ele é lembrado como um grande homem, um homem que trouxe as leis, recebeu de Deus a Torá, entregou para Moisés, entregou para o povo, aliás. Então assim, Jesus, ele nunca foi aceito pelo povo judeu e nem nunca será aceito até hoje. Então, veja as diferenças que são gritantes. Aqui é simplesmente uma base do que a Torá diz a respeito. O que a Torá diz e o que o Novo Testamento diz. O que a Torá, as Escrituras hebraicas, fala no seu contexto original e o que o Novo Testamento fala, alegando ser cumprimento de tais palavras, de tais fontes nas Escrituras hebraicas, e que você, diante de um estudo minucioso, você percebe que não tem base. É mais uma vez aberrações e contradições. Então vamos estudar as Escrituras à luz do seu original, da sua forma original, e vamos conhecer mais para não sermos enganados. Vamos sair do engano. Obrigado e tenha uma boa noite.